Olá, professores e coordenadores. Bem-vindos a mais um encontro de ATPC, proporcionado pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Nós somos os PCNPs Mariana, de Educação Física, Flávio, de Geografia, e o Ricardo Guarel, de Arte. Hoje, a nossa TPC tem a finalidade de atender um pedido de vocês. Em todos os encontros, nós finalizamos pedindo para vocês preencherem, no QR Code lá, a avaliação do nosso encontro e sugerirem novos temas. E vocês sugeriram muito o tema interdisciplinaridade. Por isso, então, nós estamos aqui hoje para falar de interdisciplinaridade. O que é, afinal, um trabalho interdisciplinar? A partir de alguns exemplos práticos e algumas propostas para vocês interdisciplinares em tempos de pandemia. Então, fique aí conosco, acompanhe até o final e vamos ouvir um pouquinho mais sobre o que vocês pediram pra gente, hein? Quando as aranhas tecem juntas, podem matar um leão. Provérbio etíope. Em meio ao atual cenário, nós professores estamos vivenciando experiências diversas, né? Algumas que nos fazem crescer, outras nem tanto. Mas esse atual cenário que a gente está vivendo está trazendo para nós, PCNPs, a oportunidade de estar mais próximo da comunidade escolar, dos professores e poder fazer esse diálogo, né, com vocês através dos nossos vídeos de ATPC. Então, nós vamos falar desse assunto que é a interdisciplinaridade, e para a gente falar sobre isso, então, nós preparamos 3 questões norteadoras. A primeira é: será que a minha prática é interdisciplinar? Segunda questão: sob qual ótica a interdisciplinaridade se torna coerente na unidade escolar? E como estruturar uma interdisciplinaridade forte? Então, hoje, nós traremos para vocês alguns exemplos de interdisciplinaridade forte. E para isso, então, a gente vai falar um pouquinho com o nosso PCNP Flávio, vai falar um pouquinho sobre o que é, afinal, a interdisciplinaridade. Tema bem difícil, tá? Quando nós olhamos os forms e havia, ou seja, tem uma recorrência da solicitação dos professores acerca da interdisciplinaridade, demonstra realmente o quão isso é complexo para todos nós no sistema educacional. Essa é uma realidade de toda a América Latina, não é só da nossa diretoria de ensino. Então, as dificuldades que nós temos em compreender, afinal, o que seria uma interdisciplinaridade e essa gradação existente na interdisciplinaridade, sendo ela uma interdisciplinaridade fraca, média, forte, é muito comum. Tá? É comum e nós podemos, ao fazer estados da arte, existem vários estados da arte na literatura disponíveis em várias plataformas como Cielo, entre outras, ou periódicos da CAPES, se você tiver acesso, vocês podem encontrar vários estudos que demonstram realmente essa defasagem, essa dificuldade na compreensão, tá, do que seria essa tal interdisciplinaridade. Essa dificuldade se acentua, se torna muito maior nos anos finais e no ensino médio. E no ensino superior nem se fala, nós praticamente não conseguimos fazer. Então, se nós fizermos um levantamento agora e tentarmos colocar interdisciplinaridade nessas plataformas de periódicos, nós vamos ver que vai aparecer mais artigos relacionados aos anos iniciais. Porque o professor dos anos iniciais, querendo ou não, é um docente, né, que acaba abordando várias disciplinas. Aí você tem o docente de educação física, de arte, também junto com esse trabalho. Mas ele acaba sendo, entre aspas, vou usar essa expressão, um polivalente. Tá? E esse professor polivalente, ele trabalha consigo. Então fica muito mais fácil ele conseguir estabelecer um diálogo entre as disciplinas. Esse diálogo se torna mais eficaz. Quando nós vamos para os anos finais e para o ensino médio, nós temos seres humanos diferentes, especialistas diferentes e até mesmo a carga horária, a nossa rotina docente, o nosso dia a dia, todo o processo ao qual a profissionalização docente ela vai contra e ela atrapalha a ocorrência de uma interdisciplinaridade dita como forte ou bem eficaz, tá? Então, essa a nossa realidade hoje, ela acaba impactando negativamente a ocorrência de uma interdisciplinaridade. Então esse é um grande problema também, tá? Falar de interdisciplinaridade, como o Gabriel me perguntou, é algo... Falar dela é mais fácil do que aplicar, com toda certeza, tá? A interdisciplinaridade é a palavra do século XX,
enfim, nós podemos dizer isso, mas vale ressaltar que essa palavra é muito famosa no século XX, se tornou famosa neste momento, mas o aspecto teórico, a implantar esse conceito, já existe, já desde a Grécia Antiga. Na praxis dos filósofos gregos, nós víamos muito esse conceito de interdisciplinaridade. Bem porque naquele momento o escopo da ciência não estava dividido tal como ele é hoje, dividido e fragmentado entre disciplinas. Então aquele escopo, no aspecto geral, privilegiava um trabalho interdisciplinar. Quando nós temos uma fragmentação no processo disciplinar, ou seja, de especializações disciplinares, você divide esse conhecimento científico de modo que o trabalho isolado passa a ser privilegiado. Você trabalha de modo isolado e muitas vezes não ocorre um processo de integração entre os conteúdos, tá? Então, pensando nessa perspectiva, já existe há muito tempo, se torna muito famoso no século XX. No Brasil, a interdisciplinaridade vai entrar no nosso território a partir da década de 60 para a década início de 70, com alguns autores como Ivani Fazenda, o Wilton Japiaçu, o próprio Paulo Freire, dentre tantos outros que eu posso citar aqui. Tá? Todos eles trazem esse conceito de interdisciplinaridade para nós. Nos documentos específicos do Brasil, os documentos que legislam e direcionam a educação brasileira, aparece pela primeira vez o termo interdisciplinaridade na LDB de 1971. E depois ele se torna mais eficaz, ele é abordado de forma mais eficiente, mais incisiva na LDB de 1996. Tá bem? Então, pensando em tudo isso, então é trazido para nós aqui no Brasil, principalmente por Ivani Fazenda e Wilton Japiaçu. Entretanto, a mãe da interdisciplinaridade, aquela que é conhecida como a grande mãe, que trouxe a interdisciplinaridade para a educação, foi a Julian Thompson Klein. É uma estadunidense que estudou esse conceito no Oriente, ela foi, ou seja, para a região da Ásia, verificou a implantação dessa interdisciplinaridade, mas no ramo administrativo. E ela começa a lançar alguns livros e sugere uma adaptação e a implantação disso, tal como era feito pelos filósofos na época grega. Então ela percebe que essa fragmentação disciplinar proporcionou essa separação, esse distanciamento. Então ela busca essa interdisciplinaridade nesse momento, na nossa realidade. Então, a Julian Thompson Klein vale muito a pena a leitura. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, é uma pena que nós não temos nada publicado dela em português. Tudo que nós temos, até mesmo as palestras, nem estão legendadas, tudo é em inglês, porque dificilmente as universidades e faculdades brasileiras vão trazer a Julian Thompson Klein para os nossos conceitos. Mas é extremamente importante, principalmente porque ela vai nos nortear e faz a gente compreender por que Wilton Japiaçu e Ivani Fazenda trouxeram a interdisciplinaridade para o Brasil e como eles trouxeram. Eles trouxeram numa perspectiva de contextualização da realidade brasileira. Então eles viram isso, contextualizaram e fizeram correto, fizeram uma perspectiva perfeita para todos nós. Tá? É importante nós pensarmos em interdisciplinaridade e não confundir integração de conteúdos com disciplinaridade, com multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, inter e trans. Cada um é uma coisa específica. Isso é muita coisa. E a grande confusão que se faz é que muitas vezes nós, docentes, nós na unidade escolar, nós enquanto educadores, e eu me incluo nisso também, por muitas vezes eu fiz multidisciplinaridade e eu tinha certeza que era interdisciplinaridade. Tá? Eu vejo, o primeiro artigo que eu publiquei na minha vida teve o título de interdisciplinaridade. Eu coloquei logo interdisciplinaridade no título. Se achando. Hoje eu leio, fiz uma experiência, a experiência é realmente interdisciplinar. Eu fui descobrir isso nos congressos, nos quais eu apresentei. Mas eu percebi que eu não dominava realmente o conceito e a minha bagagem conceitual não estava de acordo. Hoje eu leio esse artigo, eu tenho até vergonha. Eu falo, gente, como pode? Eu escrevi isso, eu apresentei isso em vários lugares. Mas, gente, nós estamos caminhando. Nós não temos que ter medo de caminhar, nós não temos que ter medo de parar, vamos caminhar, faz parte. Né? Eu acho que é até muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes a gente, por medo, né, nós professores, por medo de não dominar determinado assunto ou determinado conceito, a gente deixa de experimentar. Sim. Eu acho que é muito importante que a gente experimente, é muito importante que isso ocorra, que a gente faça parcerias com professores, né, entre salas, entre turmas. É muito importante a gente trabalhar com isso.
e não deixar que essa questão conceitual nos impeça de fazer o nosso trabalho, né? Claro, é importante, num determinado momento, que a gente vá atrás e tente descobrir, conceituar, até para pesquisar e para que o nosso trabalho ele tenha uma... Como é que eu posso dizer? Para que o nosso trabalho ele tem Uma um... fidedignidade. Isso, muito bom. Tem uma fidedignidade. Falou bonito, hein? Eu conheço essa palavra, claro. Conhece, né, Mari? Sim, que ela tenha, Usa muito. para que a gente possa se apropriar mesmo, Uhum. né? Para um trabalho e tudo mais. Mas é muito importante que o professor experimente. sem dúvida. Isso é Sem fundamental. dúvida, é E a verdade. gente está sempre aprendendo, né? Claro. Que sem nem na dúvida, nossa né? última TPC, nós falamos sobre integração de conteúdos. Sim. Né? Quando a gente citou lá Sim. o projeto e entrou para CNP de arte, geografia, Uhum. língua portuguesa. E eu percebi que até houve, né, essa confusão. Mas essa integração de conteúdos, isso não é interdisciplinaridade? Não, não é. E até por isso que agora a gente está voltando, né? Já que a gente já falou sobre a integração, então hoje a gente veio falar sobre a interdisciplinaridade, mas é realmente bem complexo. É bem complexo, é Né? verdade. Confunde É. mesmo. Mas e afinal, né? O que é Mas interdisciplinaridade? afinal. O que é? E Vamos aí, lá. falando, Flávio, ajude. Interdisciplinaridade é o seguinte, parafraseando os nossos grandes escritores, é um ato de troca entre disciplinas, tá? A união de duas ou mais disciplinas, eu preciso ter duas ou mais disciplinas em um trabalho específico com um objetivo bem definido. Então vamos entender. Único. E único. Eu tenho um objetivo único, eu posso implantar um projeto na escola, e esse projeto tem um objetivo único, tá? Vejam só a diferença, tá? Se eu trago um projeto para a escola, eu apresento para os meus professores, olha, eu tenho aqui um tema de um projeto, água. Vamos trabalhar o projeto nesse bimestre, vamos trabalhar água, perfeito. Professor de arte, como você vai abordar o tema água com as suas turmas? Como você vai avaliar e o que você vai apresentar de resultado final? Ele vai pensar sozinho. Professor de educação física, como você vai abordar o tema água? Como você vai avaliar e o que você vai apresentar no final? Geografia também. Percebam que eu estou trazendo um tema central, mas o objetivo, quem vai definir, sou eu na minha disciplina. O meu método vai ser definido por mim. Então, a forma de trabalhar a avaliação e a apresentação é minha. Isso, eu estou trabalhando com múltiplas disciplinas. Isso não é interdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. Não é. Eu estou trabalhando um tema centralizador, mas você tem um objetivo, um método, uma avaliação e um resultado. Objetivo, método, avaliação e resultado. Cada um trabalha separado. Nós não trabalhamos juntos. A interdisciplinaridade é o contrário. Eu preciso trazer algo. A união dessas disciplinas precisa proporcionar algo ao aluno, algo novo, algo que sozinha essa disciplina jamais conseguiria. Então, por exemplo, vamos supor que nós estamos aqui entre Geografia, Arte e Educação Física, nós tenhamos um tema. Quando ele é interdisciplinar, além de ter o tema, eu tenho um objetivo único. O objetivo não é individual. Então eu não preciso ter todas as disciplinas da unidade escolar envolvidas nesse projeto. Posso ter um projeto somente com essas disciplinas. Perfeito. O tema é tal coisa, é um tema X, e o objetivo é esse. Perfeito. Nós vamos trabalhar coletivamente. Tá? Então, de repente, eu preciso de conteúdos específicos, e você vai abordar alguns conteúdos específicos, e você também, e esses conteúdos vão se potencializar, e ao se unir, esse trabalho unido vai proporcionar uma coisa que sozinhas essas disciplinas não conseguiriam. Então, Olha a complexidade é muito da complexo. coisa, né? Na minha disciplina na graduação, eu ministro essa disciplina na graduação. Eu faço uma brincadeira muito simples com os meus alunos. Eu passo para eles o seguinte, falo, olha, vamos supor que a disciplina de arte seria queijo, a disciplina de educação física seria o molho, a disciplina de geografia seria a massa, a outra é o presunto. Ou seja, cada um tem função própria, tem um objetivo, tem um grau de importância, eles são únicos, não precisam dos outros, não precisam provar nada para ninguém, ponto. Entretanto, quando eles estão unidos, eles juntos formam uma coisa que sozinhos eles não conseguiriam fazer. Eles criam uma coisa tão nova que precisa ter um novo nome, chamada lasanha. Então percebam, eu criei algo novo. A união sozinho, eu sou completo, perfeito, minha disciplina é completa, é única. Mas quando eu me proponho a unir
com as outras, nós vamos criar um novo olhar. Pode ser apenas um entendimento de algo, pode ser um novo olhar sobre algo, pode ser alguma coisa física, algum aparato, mas eu preciso necessariamente criar algo, trazer um novo olhar, algo que sozinhas essas disciplinas jamais proporcionariam. Isso é interdisciplinaridade. No caso, né, do seu exemplo da lasanha, por exemplo, para ser a lasanha, precisa do queijo, precisa do molho, precisa da massa, precisa do presunto. Sim, e todos senão são não vira importantes. lasanha. Todos são importantes, todos têm, nenhum se sobressai ao outro. Todos. Tá? Então, esse é um olhar muito Entendi. importante, Mariana, sobre a interdisciplinaridade, porque as disciplinas não podem ter esse olhar de que uma disciplina é mais importante que a outra. Trabalhar sozinha. Que essa disciplina é importante, essa é correlata. Não existe isso na interdisciplinaridade. Enquanto nós, docentes, tivermos esse olhar de superioridade perante aos outros conhecimentos, nunca vamos trabalhar interdisciplinarmente. Não dá. Nós precisamos romper com isso. Então, o primeiro desafio para um trabalho interdisciplinar é mudar o meu olhar enquanto docente. E aí, tudo isso também, além da mudança de olhar, para realizar esse trabalho também demanda tempo, né? Para os professores conseguirem se reunir, sim, tem toda uma conversar, estrutura, sim. Né? Que a gente, infelizmente, muitas vezes não tem. E é por isso que a gente acaba não realizando trabalhos interdisciplinares na escola. Sem dúvida. Só integração de conteúdo ou multidisciplinar, né? Ou, por exemplo, exatamente, você faz multidisciplinaridade, faz uma integração, você integra conteúdos e fala, olha, integrei e eu penso mas a que gente seja, chama mas de não interdisciplinar. Chamamos porque usamos o jargão. É o senso comum, né? É o senso comum, fica mais fácil, né? Mas infelizmente não é. Então, nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas. E a interdisciplinaridade, ela tem gradações. Interdisciplinaridade fraca é trabalhar história e geografia. São matérias muito próximas, são muito próximas, então tudo que eu for fazer com a história vai se tornar uma interdisciplinaridade que não é tão forte. E nós daremos aqui, eu vou dar agora 2 exemplos, né, o Guarel vai me ajudar com um, de interdisciplinaridade forte, de áreas completamente distintas. O que seria uma interdisciplinaridade forte? Eu trabalhar, por exemplo, geografia com matemática, com ciências, eu trabalhar arte e química, junto com história ou literatura. Então eu estou buscando até mesmo áreas diferentes do conhecimento. Quanto mais distante for, às vezes até mesmo é interessante buscar a interprofissionalização, que seria eu buscar um auxílio de conhecimentos da área da saúde especificamente, ou de outra área que não seja da educação, da engenharia, da arquitetura, que seja, para eu ter um olhar assim. Quer um exemplo simples? Nós não tínhamos nem combinado esse exemplo. Eu fiz certa vez um trabalho A gente não combina muita coisa, né? A gente vai conversando. As coisas acontecem aqui, né? Nós falamos, vamos gravar amanhã. Vamos gravar. Perfeito. O tema eu fiz um trabalho uma vez aqui em Guarulhos de arquitetura socioeconômica. Nós fizemos um trabalho comparativo da arquitetura socioeconômica dos centros de Guarulhos e São Paulo. Comparamos o processo histórico, as fundações, desde as cidades foram fundadas por igrejas específicas, e nós analisamos a arquitetura, as construções de acordo com o processo social, econômico e histórico. Porque ou seja, você busca várias áreas do conhecimento, você vai para a economia, você vai para a sociologia, então você acaba buscando e trazendo outras áreas para dentro da educação e que contribuem de modo muito positivo para o nosso entendimento enquanto cidadão, e nós vamos entender o lugar em que nós estamos inseridos. E esse é Aí você busca a interprofissionalização. Interprofissionalização. Exatamente, tá bom? Vamos para alguns exemplos agora? Pode ser? Exemplo 1. Exemplo 1. Geografia, ciências e matemática. Geografia, ciências e matemática. Geografia, ciências e matemática, elas têm algo em comum. Tá? Ambas trabalham conteúdos que podem ser utilizados dentro da astronomia. Geografia e ciências, os conteúdos de astronomia estão inseridos e foram distribuídos, tá, dentro das disciplinas de geografia e ciências. Tá? Agora, com a BNCC, nós temos uma nova reestruturação. Esses conteúdos saem da geografia, ficam especificamente na disciplina de ciências. E também nos anos iniciais. Eles vão trabalhar, os pedagogos vão trabalhar muito forte o aspecto da astronomia. E aí nós temos um problema gigantesco, porque não há nenhuma graduação no Brasil que tenha a disciplina de astronomia como optativa para pedagogos. Não temos isso. Nós temos alguns exemplos, algumas específicas que têm a disciplina como optativa
para graduação em ciências, ou até mesmo já colocaram na grade, né, para graduação em ciências, ou para graduação em física, tá? Mas isso são fatos muito isolados, são poucos. Então, como o professor vai ministrar algo ao qual ele não tem habilidade e competência? Tá? Fica muito fácil dizer, o professor é culpado. Não, não é assim. Nós precisamos pensar sobre, não é assim, chegar no fim da cadeia e dizer ao professor, a culpa é de fulano. Precisamos romper esse processo com essa sociedade. Tá? Então nós vamos entender o quê? Fazer uma interdisciplinaridade com essas disciplinas. O que nós vamos criar? Vamos criar um relógio solar. Para eu criar um relógio solar, eu preciso das 3 disciplinas. Então, geografia e ciências já vão abordar esse conteúdo. A geografia entra com os conceitos de equinócio e solstício, por exemplo. Tá? Vai entrar também com as estações do ano. As ciências vai entrar com o processo, também entra com outro olhar para o equinócio e para o solstício, entra com estações do ano também, vai entrar com vários fatores específicos dessas estações. Tá? Geografia entra também especificamente com os pontos cardeais. A matemática vai entrar com grau, ângulo, bissetriz, perpendicularidade, são conceitos trabalhados em tudo isso. Eu vou pegar todos esses conceitos trabalhados pelas disciplinas, tá? Nesse caso, a geografia vai trabalhar somente os pontos cardeais, tá? E ajuda, ou seja, com latitude, longitude, né? Para que as pessoas consigam compreender o porquê acontece o equinócio e o solstício, que é explicado pelas ciências. Então, o que vai acontecer? Nós precisaremos estruturar isso. Eu tenho esses conteúdos sendo trabalhados em todas as aulas, tá bom? Nós vamos trabalhar esses conteúdos querendo fazer um relógio solar. Para construir o relógio, eu preciso que o aluno tenha alguns conhecimentos. Dentre eles, trabalhar com transferidor, onde ele vai precisar trabalhar com graus, entre outros fatores, tá bem? Então vamos lá. A história também pode entrar nessa construção do relógio solar. Quando nós vamos trabalhar isso, nós podemos organizar ao ponto de, em um determinado momento de construção, ter um aulão. Vamos supor que eu tenho 2 aulas de geografia e tem 2 de matemática seguidas. Nós vamos unir essas 2 salas e fazer um aulão de geomática. Tá? Ou eu tenho 2 de geografia e 2 de ciências. Vamos fazer o aulão de geociências. Tá? Então nós vamos nos unir em algum momento para que esses 2 professores demonstrem onde esses conhecimentos vão se interligar. A construção acontece e, ao acontecer, é preciso fazer determinados testes. Você faz testes na escola, põe um relógio solar para funcionar. Então, tem todo um processo teórico. Eu tenho uma teoria a ser trabalhada, os conceitos trabalhados pelas disciplinas. Eu preciso do planejamento dos professores, o tempo em que isso vai ocorrer. Depois nós vamos para o aspecto prático, as tentativas específicas em cada disciplina, quem vai fazer o que e quando, para depois ir para o aspecto prático e verificar a construção disso. Quando o estudante constrói um relógio solar, ele já tem compreendido todos esses conceitos de matemática, geografia e ciências. Então ele vê a prática, ele vê aquilo na prática. Ele entende o ponteiro do relógio solar mexendo com o movimento aparente do Sol e ele consegue perceber a rotação da Terra acontecendo naquele momento. Tá? Então, de repente, eu olho para esse relógio solar e eu falo, poxa, no meu relógio digital, ele está mostrando 4 em ponto, mas o meu relógio solar não está ainda nas 4 horas. Por quê? Porque existe o desvio da longitude. Então, ou seja, eu tenho uma longitude de 15 graus, ou seja, dividido no planeta, e eu posso ter uma cidade muito próxima do fuso e uma mais distante. Então, essa longitude tem um desvio de alguns minutos. Então, sempre vai ter, dependendo do ponto exato da cidade em que você está, fica muito fácil você ensinar isso na prática para o estudante. Então, a interdisciplinaridade entra nessa perspectiva. Esse é um trabalho interdisciplinar, porque todos se dedicaram em prol de um conceito, um aparato. Aí o relógio de sol, né, o relógio solar é o objetivo único. É o objetivo único, né? Sim. Por isso a interdisciplinaridade com as ciências, sim. Geografia e matemática. E todas elas entraram como importantes. A geografia não é mais importante que a matemática, que não é mais importante que a ciência. Queijo. Sim, eu tenho... Eu fiquei na lasanha. Eu tenho todos os conteúdos ali, a massa, o molho, queijo, presunto, todos formando uma lasanha, criando algo novo. O relógio. Sozinho a geografia poderia criar isso.
se ele criar, se ele não traz os conceitos corretos de matemática, porque eu não vou ensinar ângulo para esse aluno, eu não vou ensinar bissetriz, perpendicularidade. Para que eu tenha um conhecimento completo disso, para que o aluno realmente entenda todos os conceitos empregados nesse aparato, eu preciso da união dessas disciplinas. Que legal. Tá certo? Muito bom. Então, esse é um exemplo 1 de interdisciplinaridade. Espero que tenham compreendido. Tá? Já ministrei 2 cursos aqui na diretoria de ensino de astronomia. Esses 2 cursos de astronomia, nós construímos relógios solares, né? E os professores de ciências e geografia que participaram já têm essa bagagem. Nós temos até alguns livros publicados aqui na nossa DE também sobre esses cursos, né? Que os professores acabaram desenvolvendo trabalhos com seus alunos. Um na Escola Félix Porto, foi já feito um livro. Eu, enquanto docente do Félix Porto, fiz um livro de astronomia com os alunos. E no mês passado nós publicamos ainda não fizemos o lançamento, mas já saiu a publicação, os impressos, do livro da Escola Luiz Braille. Você não trouxe tá? pra mostrar, né? Não trouxe Tá pra bom, mostrar. não trouxe. Colocamos a foto, vamos colocar a foto aqui para todos verem dos livros, tá bom? A ideia era colocar a foto bonitinho, para eles verem que fica melhor, né? Na gravação, Entendi. Foi tá só bom? por isso que você não trouxe. Foi, consegui sair pela Entendi. tangente nesse momento. Flávio, então já que você não trouxe os livros pra mostrar, mas Olha a que gente vai maldade. colocar as fotos, né? Vai ficar devendo Malvada. essa. Cruela. Gente, os livros, olha, é bullying. Vamos falar sobre bullying agora. Os livros, eles estão maravilhosos. A gente já teve, né, o privilégio Sim. de ver Astronomia em Versos, né, feito pelos alunos aí da Escola Félix Porto e Luiz Braille, Luiz né? Braille, nessa diretoria foram dos dois. Tem outras publicações de prefeituras do interior, foi onde eu comecei o projeto. Os Sim. livros estão incríveis, né? Quem tiver oportunidade. Mas então, vamos finalizando o exemplo 1, Perfeito. vamos pro exemplo 2. Gente, o exemplo 2. Química, arte e literatura. Uau. Vamos lá, né? Bom, esse exemplo eu acabei, não é um exemplo idealizado por mim, nada disso, tá? Eu cursei uma disciplina de interdisciplinaridade há muito tempo atrás lá na Unicamp e lá foi citado como um grande exemplo de interdisciplinaridade forte. Tá? Que é esse exemplo mesmo de química com arte. No momento eu pensei, como química com arte? E aí, qual é o tema central? O tema central seria o barroco. Pensar no barroco enquanto não só as obras literárias, mas também enquanto as produções artísticas do Sim. barroco e a química. Aí você fala, mas e a química com o barroco? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tá? Primeiro nós vamos pensar, Guarel, o que é o barroco? Explica pra Eu gente. ia falar isso, entendeu? mas Guarel, fala um pouquinho pra gente do barroco. Então, Como que é a pra arte gente aí no entender. barroco? Vamos falar sobre o movimento artístico, né, barroco, que surgiu no final do século XVI, início do século XVII. Quando a gente vai falar sobre arte, né, a gente vai falar sobre algum período artístico ou literário, é muito importante que a gente contextualize, que os nossos alunos entendam o que está acontecendo no mundo naquele momento. A arte, ela é a expressão dos sentimentos, dos pensamentos, das ideias de um povo ou de um artista. Então, para que a gente entenda o movimento artístico, é importante entender o que está acontecendo com as pessoas. Naquele momento, no final do século XVI, você tem a Contra-Reforma, né? Na verdade, você tem a Reforma Protestante e a Contra-Reforma da Igreja Católica. Então, as pessoas, né, elas estavam vindo do período do Renascimento, que é a volta do clássico, e os artistas do Renascimento, eles chegaram ao ápice da produção, da cor, do desenho, da forma. E aí, depois do Renascimento, as pessoas começaram a se perguntar, e agora, o que a gente vai fazer de diferente, né? O que vai trazer de diferente? A Igreja Católica, na ideia dessa Contra-Reforma de trazer de volta os seus fiéis, para não perder os seus fiéis, a arte ela é muito usada, né, pela Igreja. Como? A maioria das pessoas naquela época elas não eram letradas, então a maneira que se usava para se ensinar, né, para se falar sobre a Bíblia, sobre os ensinamentos bíblicos, era a arte, tanto a pintura como a escultura. E, claro, a arquitetura, né, dando esse fechamento mesmo. Então, falando especificamente da pintura, muitas das pinturas do período barroco, elas são pinturas religiosas, mas elas trazem um exagero, uma expressão
coisa que no Renascimento não existia, né? No Renascimento você tinha a busca da forma perfeita. No Barroco não. Ele vem trazendo esse sentimento, essa força. Então eu vou pegar um momento bíblico, eu tenho que emocionar. As pessoas elas têm que olhar as obras e elas têm que se sentir emocionadas. Então você pega aquele momento mais importante, né? Por exemplo, na escultura, vocês vão ver agora na tela, o êxtase de Santa Teresa. Então você pega o momento em que ela é tocada pelo Espírito Santo. Na pintura, então, como é que eu mostro isso na pintura? Primeiro, as expressões. Vocês estão vendo obras agora do período barroco, onde você tem uma expressividade muito grande. E um dos elementos usados para isso é o contraste do claro e do escuro. A luz no período barroco, né, nas pinturas barrocas, elas são usadas para justamente aumentar essa expressividade. E também falar de uma questão que é uma dualidade que o homem vivia também naquele período, né? Então você tem sempre o confronto entre o claro e o escuro, o céu, o inferno, o bem e o mal. Então na pintura você tem muitos espaços que são mais escuros, onde o artista ele conduz o seu olhar pela obra, iluminando o que ele achava importante que você visse, né? E aí nessa questão do claro e do escuro é onde entra, por exemplo, a química. Por quê? Porque eles também, desde o período do Renascimento, eles começam a usar a tinta óleo. E a tinta óleo ela veio para revolucionar mesmo a pintura. E essa tinta ela era feita de muitos elementos. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui. Elas eram feitas de pedras moídas, né, de plantas, todos bem moídos. Eles eram misturados com óleo também, né, óleo ou outros líquidos. O amarelo, por exemplo, era do açafrão, né? O marrom, você tinha, isso é interessante, eu descobri há pouco tempo. O marrom, eles usavam das ataduras das múmias egípcias, né? Para eles conseguirem esse marrom, essa tonalidade. Né? O preto, madeira queimada, fuligem. E aí esse material que era químico, era uma mistura química para se ter essa tinta, né? Você usava na pintura. E aí acontece uma coisa que inclusive foi o Flávio que me trouxe essa informação, que é o que a gente vê dos quadros daquela época não é exatamente como acontecia na época, não é, Flávio? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. Nós temos uma visão hoje, eu não sou especialista na área, tá? Falo da interdisciplinaridade. Nós temos uma visão hoje, e até mesmo nos relatos que nós temos na literatura, de que é um período em que há esse contraste mesmo, essa escuridão muito, o que chama muita atenção mesmo é essa questão da escuridão que se passa para todos nós. E de onde vem isso? Do processo químico. Para eu fazer uma interdisciplinaridade, eu vou reconstruir esse processo. Eu vou reconstruir essa época numa escola. Como isso? Vou pegar a disciplina de arte, vou pegar a disciplina de química e a literatura. Vamos fazer isso que o Guarel fez, tanto na literatura quanto na arte. E o professor de química vai reconstruir essas tintas, porque as tintas eram feitas à base de matéria orgânica. Sim. E essa matéria orgânica, ela tende a passar por um processo de intemperismo, de desgaste. Ela vai, como se fosse fazer um processo de oxidação. Sim. E esse processo vai fazer com que ela se torne, dependendo da pigmentação, a quantidade, a gradação que nós temos de matéria orgânica e a origem dessa matéria orgânica, nós teremos, ela vai ficar, ou seja, ela vai se decompor de um modo que vai ficar com a tonalidade mais escura, vai escurecer cada vez mais. Então, elas foram pintadas e criadas de uma determinada perspectiva, mas escureceram muito mais com o passar do tempo. Elas foram escurecendo. Então, nós vamos entender, ao fazer essa interdisciplinaridade na escola, nós vamos fazer com que os alunos compreendam essa época, especificamente, tal como ela foi. Tá? Então, nós vamos fazer como? A arte entra com a perspectiva da pintura, das telas e o conceito, ou seja, todos os conceitos que você já falou. A literatura também traz todos os conceitos acerca do período, e a química vai construir essas tintas tal como eram feitas naquele período. A arte vai pintar esses quadros feitos à base de matéria orgânica e vão expor, ou seja, nós estamos em um país tropical, ou seja, uma temperatura extremamente alta, então o processo de decomposição ele é acelerado, tá? Principalmente no calor. E a partir disso o aluno percebe essa decomposição e a mudança da tonalidade acontecendo. Então ele consegue perceber, ele
ele vai olhar um quadro e vai ficar muito claro para ele que aquele quadro foi transformado com esse processo de intemperismo. Mas como ele não, ou seja, ele não representa exatamente tal como ele foi, ou até mesmo foi pensado para que ele ocorresse esse processo. Sim. Mas o fato é que a interdisciplinaridade forte neste momento vai proporcionar um entendimento de um conceito um pouquinho diferente do que está escrito nos livros que nós ensinamos hoje. Certo? Então, é uma interdisciplinaridade forte, sim, dá para fazer uma experiência prática e você, a partir dessa experiência prática, você traz um novo conceito, um novo entendimento para uma área, para uma época literária, e você, a partir disso, você consegue entender e compreender a evolução do pensamento científico. Muitas disciplinas podem entrar também nessa interdisciplinaridade que nós falamos, tal como a ciência, entrar com o processo do intemperismo, mostrar esse desgaste, essa oxidação, Sim. como se dá todo esse processo. Mas existe isso. Essa interdisciplinaridade pode ser feita com o ensino médio. A do relógio solar pode ser feita com os anos finais, tá? Com os anos iniciais também. Mas o fato é que são exemplos que deixam claro para nós que eu tenho um objetivo único, eu tenho um trabalho único e eu preciso das diversas áreas do conhecimento para proporcionar um entendimento que sozinhas elas não conseguiriam explicar e provar a existência. Sim. Tá? Muito bom. Guarel, você estava falando sobre dualidade, né? Sobre os extremos aí no período barroco, claro, escuro. E aí me ocorreu, posso estar enganada, tá, gente? Não domino o barroco. Mas aí me ocorreu aquela expressão entre a cruz e a espada. Ela remete a esse período barroco? Olha, ela pode representar sim. Essa expressão ela surgiu na verdade na Idade Média, né, quando a gente está falando aí da Idade das Trevas, mas ela é muito bem, a gente pode dizer, apropriada para o período barroco. Né, porque essa dualidade que o homem está vivendo naquele momento, né, entre a cruz e a espada, ou seja, né, eu me volto a Deus, ou eu me volto à guerra, ao homem, né? Então essa dualidade ela acontece muito, então é uma expressão que serve sim. Remete. Remete sim, desse período mesmo. Ai, Século gente, XII, século XIII surge essa expressão. Sim. Segundo a literatura, essa expressão vem aí desses séculos, por aí. Isso mesmo, ela representa fielmente, fidedignamente, palavrinha que você gosta, fidedignamente esse período, sim. Olha, aprendi muito com vocês. Eu sempre aprendo com vocês, né? E aí eu faço as minhas perguntinhas, assim, de lei. Sem combinar. Fico ouvindo e faço as perguntinhas de lei. Com certeza. Só para complementar, né, para reforçar, o objetivo principal do trabalho desse segundo exemplo é a produção do quadro, né, da pintura. E aí você experimenta, né, através do processo químico, uma linguagem artística, né? E a literatura, a gente, por exemplo, tem Gregório de Matos falando do Brasil, né? Na sua obra vai falar muito sobre essa questão, sobre essa dualidade, né? O conhecido como Boca do Inferno, Sim, né? Sem dúvida. Ele vai trabalhar em cima disso. Então, cada disciplina envolvida, ela contribui para esse trabalho final, que é a pintura e depois a observação. Isso, e a compreensão não só da evolução do pensamento científico, mas da compreensão mesmo desse período literário. Eu tenho um outro olhar sobre isso, né? Ou seja, eu passo a ter um olhar mais aprofundado, né, a respeito disso. Não que eu vá deixar de lado os conhecimentos prévios que eu tenho, que são os conhecimentos anteriores, mas ele vai ampliar o seu olhar acerca desse período, né? Também, só para complementar, é muito importante que nós, como professores, a gente sempre tente oferecer para os nossos alunos possibilidades diferenciadas de aprendizado. Muitos dos nossos alunos, eles aprendem com a nossa explicação. Sim, muitos eles precisam visualizar, eles precisam ouvir, mas uma grande parte, né, dos nossos alunos, e eu acho que o conhecimento ele acaba sendo realmente efetivo quando ele consegue ver na prática, né? Ele consegue sentir na prática essa evolução. Ali o entendimento, eu acho que tem a chance de ser mais pleno. Passa né? a fazer sentido. Isso. Eu sou visual e sinestésica. Eu preciso ver, né, sentir ou fazer para assimilar melhor o conteúdo. Eu não sou muito auditiva, não sou uma aluna auditiva que fica só ouvindo. Eu tenho que escrever, eu tenho que, sabe, que ver, que tocar, para realmente assimilar o conteúdo. Posso dizer, Mariana, que como vamos falar assim,
Sempre o pior aluno da escola fui eu, da sala de aula, da família, sempre era aquele, olha, o Flávio, e deu a volta por o cima. Flávio reprovou de ano de novo, tal, entendeu? Era normal, isso não era nem novidade mais, tá? Hoje eu entendo que para eu aprender, eu preciso passar por um processo de experimentação muito forte. Eu preciso de uma aprendizagem que seja significativa na perspectiva de David Ausubel. Eu preciso disso, ela precisa fazer sentido, eu preciso entender por que eu aprendo aquilo, onde vai ser aplicado aquilo e qual realmente a pra relevância dessas coisas. né? Eu preciso Quando entender. que você vai usar? Não dá, entendeu? Então, se for algo feito por Senão fazer, a gente só não tem decora, a sentido. gente não assimila, né? Quando Então, não faz sentido, Com certeza. a gente decora para uma prova, mas a gente não assimila, não leva conosco, assim, como perfeito. bagagem de aprendizado para a vida. Então, sempre que possível, façam assim, professores. Diversificação. Diversifiquem. Com certeza. E é lógico que um trabalho interdisciplinar não é muito mais fácil, porque não é fácil de jeito nenhum. Mas assim, seria mais possível, né, no presencial do que em tempos de pandemia. Mas, né, se vocês conseguirem fazer esse trabalho interdisciplinar em tempos de pandemia, vamos lembrar que a avaliação ela sempre tem que ser formativa, principalmente nesse período, né, de pandemia. Levar em consideração aí todas as adaptações, né, a criatividade, contextualizar a aprendizagem para o aluno, né? Então, qualquer trabalho, seja projeto, seja roteiro de atividades, né, um plano de aula que você envie para o aluno nesse momento, a devolutiva vai ser muito mais eficaz se você levar em consideração que ele precisa, né, contextualizar a aprendizagem dele e você precisa considerar algumas perspectivas que às vezes na escola, no presencial, a gente não considera, né? Que é essa criatividade do aluno mesmo, essa intenção dele de participar. E aí, já que a gente falou sobre a interdisciplinaridade, demos 2 exemplos fortes, vamos fazer uma reflexão agora. Apresentamos apenas 2 exemplos de interdisciplinaridade, mas são inúmeras as possibilidades em todas as disciplinas. Pensando nessa perspectiva, reflitam. Como seria possível o trabalho em tempos de pandemia com a interdisciplinaridade forte? Qual a sua percepção sobre interdisciplinaridade e como ela influi na aprendizagem do aluno em se tratando de aulas remotas? Não precisa nos enviar nada agora. Só levantamos essas hipóteses para reflexão. Mas se a partir daí vocês colocarem algo em prática, será um prazer se puderem compartilhar conosco suas boas práticas interdisciplinares. Aí assim, né, gente? A gente falou sobre interdisciplinaridade, deu exemplo, jogou a reflexão e eles falaram: joga a bomba no nosso colo, como que faz interdisciplinaridade forte em tempos de pandemia? Então vamos tentar ajudar nesse sentido também? Vamos então. Então vamos lançar em primeira mão, aqui na nossa diretoria de ensino, um novo projeto. Nós pedimos, é claro, e solicitamos a colaboração de vocês, principalmente os professores que já participaram dos cursos de astronomia aqui comigo, aqueles que não participaram também, fiquem à vontade. Mas nós vamos proporcionar agora e lançar um projeto que nós intitulamos de Astronomia na Ponta do Lápis. É um projeto de autoria da Mariana Frassati, do Ricardo Guarel, e eu estou nesse projeto, né? Criamos um projeto chamado Astronomia na Ponta do Lápis. Nós nos inspiramos, é claro, no Astronomia em Mãos, que era um projeto nacional que não aconteceu no ano passado e provavelmente não vai acontecer esse ano. Eu acredito que ele não vá mais existir. É um projeto no qual os estudantes faziam desenhos astronômicos. Então, vamos entender. Eu tenho a disciplina de ciências, trazendo os conceitos de astronomia, a disciplina de geografia com os conceitos de astronomia, porque os conteúdos ainda estão nos livros didáticos que nós estamos usando, tá? E no nosso caderninho do aluno também. Então, eu tenho esses conteúdos sendo trabalhados e eu tenho agora a disciplina de arte entrando nisso com as técnicas artísticas e nós queremos convidá-los a participar desse projeto. Lançamos então esse projeto Astronomia na Ponta do Lápis e queremos que você, professor, e seus alunos nos ajudem e incentive os seus estudantes a fazerem desenhos astronômicos.
façam os desenhos astronômicos, envie esses desenhos para nós vamos explicar daqui a pouquinho como funcionará tudo isso, mas o fato é que esses desenhos representem a percepção do estudante sobre os conteúdos de astronomia. É importante que ele demonstre o seu aprendizado ou seja, em forma de arte especificamente, tá? Trata-se de um concurso, nós vamos fazer um concurso de desenhos, tá? Com conceitos astronômicos que trazem conteúdos abordados por várias disciplinas. É importante salientar, Flávio, que a gente não está dando mais um trabalho para vocês. Não, a gente não está dando mais um trabalho. A gente está fazendo um convite, né, para agregar, né, ao trabalho de vocês, né, agregar aí valores, sentidos, né. Então, na verdade, vocês podem até, como se trata de um concurso de desenhos que a gente vai explicar um pouquinho melhor. Na verdade, esse projeto já foi para os coordenadores e para as escolas, então os professores já devem estar sabendo, né? A gente está passando nessa TPC para relembrar que ele está rodando aí. Quem não viu ainda, veja, né? Vamos deixar na descrição o link? Sim, com melhor, certeza. né? Perfeito. E aí, vocês podem estar usando esse projeto, inclusive, nos roteiros de aulas de vocês, né? Então, nessa semana, ao invés de eu mandar... Façam a página tal do caderno do aluno, façam um desenho astronômico, né? Sim. E deem lá uma contextualização sobre a astronomia e tal. E isso vai valer nota. A gente geralmente usa no mínimo três ferramentas para atribuir nota. Usa como uma ferramenta para atribuir nota, né? Ou não, ou deixa à vontade mesmo como convite para o aluno que gosta, para ele também não se sentir muito, eu sou obrigada a desenhar, mas eu não sei desenhar. Só convida mesmo o aluno que gosta de desenhar para estar mostrando o talento dele e diz que vai valer um pontinho ali para ele. Sabe aquelas negociações de professor e aluno? E o nosso público-alvo é geografia, ciências, arte e física, né? Então, os professores dessas áreas são o nosso público-alvo. Olha quantas disciplinas podem conversar nesse projeto. E é importante falar da física. Em tempos de pandemia. Em tempos de pandemia. É importante falar da física nesse momento porque os conteúdos de astronomia são trabalhados no ensino médio com a disciplina de física. Então, nos anos iniciais é pelo professor, ou seja, o professor pedagogo que está na sala de aula. Nos anos finais é trabalhado por ciências e geografia, e no ensino médio a física, que vai trabalhar especificamente no primeiro ano, traz alguns conceitos de astronomia bem específicos. Então, o concurso Astronomia na Ponta do Lápis é direcionado especificamente neste momento, na sua primeira edição, seu lançamento em tempo de pandemia, para os anos finais e para o ensino médio, tá bem? Não há uma limitação de quantos trabalhos o aluno pode fazer, nada disso. É importante falar. Flávio, eu vou fazer como esse desenho? Esse desenho pode ser feito em papel sulfite ou em papel canson. Nós colocamos a astronomia na ponta do lápis porque o estudante, o professor tem autonomia para fazê-lo em cores ou em preto e branco. Sim. Tá? Não tem problema algum. O material é o lápis. O material é aquilo que ele tiver disponível. Inclusive você pode usar o lápis, você pode usar o lápis aquarelado, a aquarela, o guache. Na verdade, é o material que o aluno tiver em casa disponível para fazer os desenhos, né? O importante aqui é a criatividade. É fundamental que os desenhos sejam criativos e que sejam autorais, que não sejam nada copiado, né? Que sejam muito importante, verdade. E quanto mais liberdade nós dermos para esses estudantes, liberdade, autonomia mesmo para sua criação, incentivar realmente essa, para que ele faça isso, mostrando a percepção que ele tem sobre essa matéria, sobre esse conteúdo, até mesmo sobre o seu dia a dia, melhor vai ser esse trabalho. Então, quanto menos burocrático ele for, melhores provavelmente nós teremos os resultados, tá? Então, inclusive, desculpa. Vamos lá. Inclusive, eu estava lembrando aqui que nos livros, né, que a gente citou, no Astronomia em Versos, tanto do Félix Porto quanto do Braille, tem desenhos incríveis, né, muito legais. E aí, quando eu olhei, eu perguntei pro Flávio de onde eram esses desenhos, e ele disse, dos alunos. Sim. Então, daí também surgiu essa ideia de, vamos fazer um concurso de desenho. Então, agora, né, ao invés de falar só da astronomia em versos, vamos colocar a astronomia na ponta do lápis, no ponto de vista artístico, né? Tem alunos aí que têm essa habilidade e às vezes ela
ele nem tem essa oportunidade de estar mostrando pra Sim, gente, com né? certeza. Lembrando, professores, que nós estamos, provavelmente esse vídeo vai ao ar agora no final do terceiro bimestre, Final, início do quarto bimestre. O quarto bimestre, na disciplina de arte, vamos trabalhar as artes visuais. Então, é o momento perfeito para se pedir esse tipo de atividade para os alunos. Perfeito. Olha, então a ideia do roteiro de atividades já tá valendo. Já, com Então, já certeza. tá valendo. Ciências também trabalha agora alguns conceitos de astronomia, como estações do ano, vem neste momento. Então dá para tá bem, a integração desses conteúdos está acontecendo de modo bem interessante. Legal. Bem, E aí, você falou, a integração desses conteúdos está acontecendo de forma interessante. Mas esse trabalho, esse projeto, ele é interdisciplinar. ele é interdisciplinar, porque ele Por tem um quê? resultado final. Eu tenho um objetivo único, eu tenho várias disciplinas trabalhando e eu tenho um resultado final que só existe, ou seja, do modo que ele vai acontecer, porque ele une os conteúdos de todas, ele vai unir o trabalho de todas as disciplinas. Então, o professor de geografia, o professor de ciências, o professor de arte não vão trabalhar de forma isolada. Eles precisam trabalhar juntos nessa perspectiva. Porque vai ser necessário algumas técnicas, a arte vai trazer todas as suas informações, a geografia e ciências também. Ele se torna um projeto interdisciplinar por não ser um trabalho isolado, com o objetivo único de cada um. Não, nós vamos trabalhar coletivamente. Não tem como fazer esse trabalho, ou seja, a física não vai desenvolver esse trabalho sem que haja, ou seja, os conteúdos e a ajuda da arte nessa perspectiva. Aí eu tô aqui pensando, né? Você tá falando, eu tô aqui desenhando, eu tô visual e sinestésica, eu tô desenhando aqui. Então, é porque o aluno, mesmo que ele saiba desenhar, se ele não tiver os conhecimentos de astronomia, ele não consegue fazer um desenho Ele não astronômico. vai conseguir fazer o desenho astronômico. sem E se dúvida. ele É. conhece sobre astronomia, mas não tem as técnicas do Não tem desenho, ele como não fazer. consegue fazer o Não tenho desenho. como fazer esse desenho. Perfeito. Ah, E então quando é eu falo interdisciplinar. E quando eu falo na integração, eu estou Entendi. dizendo na organização da estrutura curricular. Entendi. A estrutura curricular traz alguns conceitos específicos alinhados em bimestres, ou seja, para que eles sejam trabalhados em determinados momentos. Eles estão integrados neste momento. Quando eu falo assim, esses conteúdos estão integrados, é nessa perspectiva. Da Entendi. estrutura da grade curricular, entendeu? Aí quando Tá eu tenho bom? dúvida, eu pergunto mesmo, Não, né? pergunta sim, é bom. Eu sou Perfeito. perguntadeira aqui. Acabei de inventar a palavra também, gente. Tudo bem. Sem dúvida. Guarel, e que dica que você dá para esses desenhos, assim, como, né, PCNP de arte? Como que podem ser esses desenhos no sentido de realmente tem alguma temática, tem algum conceito, alguma técnica específica? Não. Não, eu acho que é muito importante que o aluno tenha Ah, liberdade temática é agora de criação, né? Que ele use o material que ele tiver à mão, né? Tá. A gente aconselha usar o sulfite e o canson, que são materiais também que são de fácil acesso para o aluno, né? Muitos alunos receberam no começo do ano seu caderno de desenho, né? Então ele pode usar lá uma folha do seu caderno de desenho, né? Para fazer o trabalho, lápis de cor, né? Tinta, o que ele tiver à mão. É muito importante que o aluno ele tenha essa noção básica de astronomia, por isso você ter essa conceituação para ele não desenhar qualquer coisa, para que o desenho dele realmente venha dentro dessa temática. E o desenho ele não precisa ser necessariamente realista, tá? Use a sua criatividade mesmo, pode trabalhar com junção de imagens, né, com uma criação em cima de um tema, de uma ideia. Eu acho que a liberdade de expressão desse momento é muito A importante. percepção do aluno vai ser retratada de um modo bem claro, né? Quanto mais Sim. ele conseguir mostrar aquilo que ele sente, aquilo que ele vê, a perspectiva de olhar dele, melhor vai ser esse trabalho. Sim. Não é? Tá. Tá, Mariana? Vamos lá. Tá. Então, na verdade, assim, a inscrição vai ser feita pelo coordenador, certo, meninos? É uma inscrição por escola, tá? Apenas o coordenador faz a inscrição. Nós vamos mandar um link para vocês nessa altura do Na campeonato. descrição desse vídeo vocês vão encontrar todas essas informações, tá bom? Até porque como o projeto já foi, deve ter até pessoas que já fizeram a inscrição. Sim. Quem não fez, né, corre pra fazer aí. Isso. Aí, como eu sou a louca dos prazos, é assim, Organização. é assim que eles me chamam e eu já revelei pra rede inteira. É verdade. Eles pediram então para eu passar os prazos aí, as etapas, né, do projeto para vocês, as etapas de desenvolvimento e aplicação do projeto. Então, a inscrição das escolas participantes ocorrerá com preenchimento de um formulário estruturado, disponível em plataforma digital gratuita. É um
forms, né? Sim. Entre os dias 22 de setembro a 9 de outubro, sendo uma inscrição por escola a ser preenchida pelo professor coordenador, em concordância com o professor responsável pela divulgação do projeto e trabalho com os alunos. Então, a escola demonstra interesse, né? O professor coordenador faz a inscrição. É uma por escola. Mesmo que apenas um aluno faça desenho, a escola pode se inscrever, porque a Sim, inscrição perfeito. não depende do número de Número de alunos, alunos. né? É do Perfeito. interesse da escola. A etapa de divulgação do projeto aos estudantes ocorrerá por meio da unidade escolar, sendo de responsabilidade dos professores envolvidos e do professor coordenador incentivar e auxiliar os estudantes interessados em participar. Então, uma vez que a escola está inscrita, cabe aos professores, né, das disciplinas que nós mencionamos, envolvidas no projeto, a estar incentivando o aluno a fazer esses desenhos, incluindo até nos seus roteiros de aula ou não, só como, né, uma atividade extra mesmo. Os estudantes deverão confeccionar os desenhos astronômicos, como já foi dito, em folha de tamanho A4, que pode ser ou papel sulfite ou papel canson. Os desenhos astronômicos deverão ser entregues na unidade escolar de maneira física entre os dias 13 e 23 de outubro, acompanhados do termo de autorização de direitos autorais, sendo essa entrega organizada e agendada junto ao professor coordenador, respeitando esse limite de datas da melhor maneira para a escola e seguindo os protocolos de segurança da Organização Mundial de Saúde. Então, os desenhos eles vão ser entregues de maneira física, mas é o professor coordenador que vai agendar essas entregas, né, da melhor maneira para a sua unidade de ensino. Ele tem autonomia para a organização de acordo com o seu Só contexto. respeitando essas datas. Todos os desenhos confeccionados pelos estudantes da unidade escolar devem ser direcionados e entregues também de maneira física na Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, junto ao termo de autorização de direitos autorais, em mãos ao PCNP de Geografia Flávio Borges, entre os dias 27 e 28 de outubro, terça ou quarta-feira, no horário das 10 às 16 horas, no núcleo pedagógico. Os desenhos serão analisados pela equipe responsável, que definirá os campeões da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, e a divulgação do resultado para a escola participante ocorrerá até o dia 16 de dezembro. Até o dia 16 de dezembro, né? Então, está aberta a temporada de concursos de desenhos astronômicos. Aberta, vamos lá. Tá? E aí, dessa maneira, a gente quer então auxiliá-los, né, a fazer um trabalho de interdisciplinaridade forte em tempos de pandemia. É isso. É isso, Pro? É isso. Perfeito. Muito bom. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Eu acho que agradecer aí a participação de todos os professores. A gente sabe das dificuldades que nós estamos vivendo nesse tempo de aula remota. E a ideia aqui é auxiliar, é trazer mais um instrumento de trabalho para os alunos e de engajamento dos nossos alunos, que é muito importante nós, como diretoria de ensino, auxiliá-los nesse sentido. E aí, diante dessas datas, a gente sabe que tem a possibilidade do retorno presencial das aulas, Sim. né? Tem aí uma proposta de retorno dia 7 de outubro, que ainda vai depender, né? A gente ainda vai ter uma notícia final se volta ou não. Então, se voltar, essas datas, elas estão acontecendo já com o aluno na escola. Se não voltar, não tem problema, não muda em nada, o projeto ele acontece da mesma forma, né? Porque os alunos vão fazer os desenhos em casa e em dias agendados vão entregar na escola. Sim, e a escola vai trazer para a DE nos dias também já citados. Sim. Tudo vai estar também na descrição, né, do nosso ATPC, desse vídeo. Perfeito. Mais alguma... Não, só agradecer realmente a colaboração, participação de todos vocês, agradecer a paciência de nos escutarem no ATPC, que não é fácil, já sabemos disso. E se você puder participar, participe, aproveite essa oportunidade, como a Mariana e o Guarel falaram, para usar realmente essa possibilidade, esse projeto, como uma atividade já programada nas suas aulas, né? Utilize no seu processo de avaliação e se você puder participar, fico muito feliz e agradecido.
E mais uma ferramenta de engajamento, como o Guarel falou, Com né? Tem certeza. aluno que não gosta de escrever, mas gosta de desenhar. Sim, sem dúvida. Ele pode aparecer, assim, ele não estava participando das aulas remotas, Sim. mas ele aparece. Aparece. Sim. Sem Bom, dúvida. para terminar, então, nós gostaríamos de pedir que vocês avaliem o nosso encontro através do QR Code que vocês estão vendo aí na tela. Tá? O que mais a gente pode falar além disso? Tchau. Tchau. É hora de dar tchau. A gente gosta, olha, essa avaliação é muito importante, gente. Não deixem, né, de avaliar, Sim. porque aí vocês sugerem novos temas pra gente, né? A gente lê todos os apontamentos, críticas e sugestões. E estamos aqui pra isso, pra errar, pra acertar, pra conversar com vocês, né, mesmo que de maneira virtual. É isso aí. E até a próxima, então, gente. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau. Nossa.